sur la première question, peut-être sur les œuvres posthumes. La question sur la mise au point du matériel, c'était l'idée de savoir comment c'est établi. Sur comment le texte est établi. D'accord, mais c'est juste sur la réaction. La division du travail. D'accord. En fait, il y a, ce que je sais, en tout cas, il y a eu le souhait, je pense qu'il devait venir en partie des éditeurs, enfin d'éditer les cours de Bourdieu au Collège de France, sachant que c'est quelque chose qui, ça s'est fait pour Foucault. La référence, c'était Foucault, je pense, dans l'esprit de beaucoup de gens. Moi, j'ai pas participé aux 2 premiers volumes sur l'État et celui sur Manet. Je crois que l'idée était au sein, notamment du centre, d'abord de faire tourner, parce que c'est un gros travail, l'édition de chaque volume est un gros travail, et ensuite les gens étaient sollicités, je pense, en rapport avec les objets sur lesquels ils avaient travaillé. Voilà, alors le premier volume a porté sur l'État, je ne sais pas bien pourquoi ça a été fait dans ce sens-là, peut-être parce qu'en fait, le volume sur l'État paraissait en France comme l'un des plus inédits, au sens où Bourdieu n'avait tiré que 2 textes assez courts de ses 5 années d'enseignement, parce qu'il a quand même assuré 5 années sur l'État. Il y a eu, alors le volume est sorti en janvier 2012, je crois, c'est-à-dire pile. Les éditeurs ont choisi de sortir pour le 10e anniversaire de la mort de Bourdieu. Il y a eu beaucoup d'échos. Enfin, moi, j'ai été surpris, et je crois que le livre s'est très bien vendu, le premier volume sur l'État. Et il y avait eu beaucoup d'échos dans la presse, notamment parce que la parution correspondait avec le 10e anniversaire, mais aussi, je crois, parce que le livre a fait l'objet à la fois d'une réception académique assez forte. Je crois que le livre a presque un peu surpris parce qu'effectivement, Bourdieu était peu connu comme théoricien, auteur sur l'État. Et moi, j'avais été assez surpris à l'époque aussi par le fait qu'il y avait une réception journalistique assez forte sur le thème de... c'est vrai que la montée du néolibéralisme était absolument évidente en 2012, était peut-être un petit peu moins évident dans les années 90 quand Bourdieu en parlait. Et voilà, il y a eu une réception politique, il me semble, du cours sur l'État qui a été assez importante. Après, je pense que sur l'État, il y a eu une réception plus importante en France que les cours suivants qui ont été publiés. Manet, moi, à titre, mais c'est une réaction purement personnelle, j'étais un petit peu surpris parce qu'il y a eu le cours je crois que le volume s'est bien rendu aussi, moins que sur l'État. Et il y a eu un accueil dans la presse. Moi, j'étais un tout petit peu surpris parce qu'il me semble que c'était un cours quasiment inédit, c'est-à-dire que Bourdieu avait très peu publié sa recherche sur Manet en français. Il y avait eu quelques textes dans les années 80, mais qui étaient des textes objectivement quasiment introuvables pour des Français aujourd'hui. Et dans le cours, quand même, il avait beaucoup retravaillé. Voilà. Bizarrement, alors je ne sais pas, peut-être que c'est plus une réception auprès des éditeurs, enfin auprès académiques, en plus de temps, et qu'il est trop tôt pour en parler. Sur sociologie générale, alors moi, ce qui m'a surpris, donc j'ai participé à l'édition de celui-ci, il y avait eu des petites hésitations de la part Enfin, au moment où on a édité le livre, on s'est un petit peu demandé, parce que c'est vrai que c'était un cas de figure différent. Bourdieu avait tiré... C'était un texte qui était en apparence moins inédit, en tout cas, que les 2 précédents. Et puis bon, la logique de l'édition, c'était de publier, parce que aussi, c'est vrai que le fait qu'il y a un apport de l'oral, on a eu beaucoup de réactions de lecteurs en train de dire que c'était pas la même chose que
Bourdieu le dise par oral, parce que c'est plus accessible, notamment pour des étudiants. Qu'il y a aussi, présente, alors en sociologie générale, il y a toute une partie où il présente des travaux qu'il avait en cours dans les années 80, et c'est vrai que c'est assez amusant. Enfin, il adopte une présentation un peu de type séminaire, et que du coup les travaux sont présentés assez différemment. C'est la même chose que ce qu'il avait fait, et en même temps c'est très différent parce que c'est présenté, différemment. Il dit des choses qu'il n'a pas écrites. Et voilà, moi ce qui me surprend, c'est que je m'aperçois qu'il y a des gens assez jeunes, enfin assez jeunes, plus jeunes que moi en tout cas, qui rentrent dans. Enfin voilà, qui prennent un vrai intérêt à lire les cours de sociologie générale. Voilà, qui moi me surprend un tout petit peu, mais voilà, enfin je pense que c'est voilà, des gens qui sont arrivés, qui ont connu la sociologie de Bourdieu différemment, et qui, voilà, visiblement, qui rentrent dans Bourdieu par le cours de sociologie générale. Voilà, c'est un petit peu tôt pour répondre plus, mais voilà quelques éléments. Et sur la politique, alors je ne sais pas si ça va répondre à votre question. Moi, il y a quelque chose, je pense que Bourdieu a une postérité. J'ai traité de la postérité académique, en quelque sorte, de Bourdieu, où j'ai essayé de l'influence qu'il a dans l'espace politique, dans l'espace académique de la sociologie. Et je pense que ça conduit, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, moi je pense que ça conduit à isoler, à construire une sorte de Bourdieu dans lequel je ne suis pas sûr que Bourdieu se soit reconnu. Précisément parce que ce Bourdieu-là est un peu coupé du Bourdieu politique. L'un des soucis de Bourdieu a toujours été, enfin je pense pour lui qu'il il construisait quelque chose qui était bien entendu une œuvre scientifique, mais qui était toujours très lié avec des enjeux politiques, à quasiment tous ses travaux. Et c'est vrai qu'il y aurait un travail, alors c'est quelque chose, je vais essayer de proposer un petit peu quelques éléments jeudi autour de ça. Je pense que la France, c'est le métier de sociologue, mais aussi il y a un espace académique qui s'est construit sur les 4-5 dernières décennies, et qui est un espace dont il faudrait, qui est assez coupé de la politique. Voilà, alors sans doute pour le meilleur, mais aussi quelquefois un peu pour le pire. Et je pense que la dimension politique qu'il y avait dans l'entreprise de Bourdieu est peut-être un peu perdue, en tout cas chez les sociologues professionnels. Je crois qu'il faudra affiner un tout petit peu, et il y a autre chose, moi, dont je n'ai pas du tout traité, mais qui serait assez intéressant, c'est la postérité du Bourdieu politique. C'est presque deux postérités différentes, mais je pense qu'il y a une postérité du travail aussi. Le plus politique, le plus militant de Bourdieu, à la fin de sa vie, enfin, il y a une postérité en France qui serait intéressante, mais qui, je pense, se joue un peu, à mon avis, dans d'autres espaces que dans l'espace académique. Voilà, je ne sais pas du tout si ça répond à votre question. Bom, começando, Alexandre, uma pergunta da Hélia, né? Aqui é da Hélia. Tem como a ver com o seguinte, você fala nós, mas eu fico pensando que tem outra leitura do Bourdieu. Ah, sim, não. Mas então eu devia dizer não. Não, agora eu entendi. Não. Por isso que eu comecei da forma que eu comecei. O que eu fiz aqui, vamos dizer assim, eu não tenho a pretensão de ter feito uma análise objetiva. Transmitir aqui um depoimento de uma pessoa que estou envolvido nessa história, faço parte dessa história, certo? Tem uma correspondência com ele, certo? Ele me escrevia. Vou te dar uns 2 exemplos para ver como é que é difícil falar. Meditações, você fala das edições, né? Meditações Pascalianas foi comprado pela Bertrand Brasil no Rio. E o Bourdieu disse que queria que eu traduzisse. A editora me escreveu e eu disse, não, eu aceito, e o preço é tanto.
preço é uma tabela, não estava pedindo mais nem menos. Tradutores profissionais bons cobram uma tabela. Eles acharam muito caro, disseram que então eles talvez me pedissem para dar uma leitura, mas eles fariam com outra pessoa. Bom, então foi encomendado por outra pessoa. Quando chegaram os 2 primeiros capítulos, mandaram para o Bourdieu olhar. O Bourdieu me mandou imediatamente e disse: que tal? Era horroroso, estava tudo errado. Eu falei para ele: olha, eu não sei o que dizer para você, porque realmente não vai passar isso. Pede para eles fazerem de novo. Aí ele é um passional, né? Ele falou para o editor: ou o Sérgio faz, ou está cancelado o contrato. Então eles voltaram atrás, fizeram, toparam o preço, jogaram, aquele tudo que pagaram tinha jogado fora. Então estou dizendo, eu estou dando um exemplo para mostrar que desde a primeira frase que eu falei, é uma visão, certo? Canclini, quando foi na França e teve um contato com o Bourdieu, Renato Ortiz, quando foi na França e tentou montar, fez o acerto do negócio da antologia, foram outras experiências e, de certo, outras perspectivas. E tem, certo? Houve um seminário semelhante a esse no Rio, foi ano passado. O Renato participou, certo? A visão que o Renato tem da obra, da importância, é totalmente diferente da minha, entendeu? É até interessante você ver. Então, eu não estou dizendo que isso é algo de jeito nenhum, certo? Se você conversar com o Canclini, que teve um momento de maravilhamento e depois de afastamento, mesma coisa, certo? Então, eu acho que aí jogam muitas coisas, tem muita coisa em jogo, quer dizer, eu vou fazer uma interpretação do Canclini. Como é que foi o negócio do Canclini? O Canclini sempre teve uma pretensão de ser uma grande referência teórica para a sociologia da cultura, para os estudos de comunicação sobre cultura na América Latina. Ele, Barbeiro, etc. Então, incorporar o Bourdieu num determinado momento lhe pareceu interessante e estratégico. A partir de um determinado momento, era como se fosse detrimental e desautorizava-o. Se a minha leitura, estamos falando disso, então, certo? Então, em nenhum momento eu quis transmitir, o tempo todo eu falei, vocês têm que desbastar o lado narcisista da minha versão, porque eu não consigo me livrar dela, porque ela está o tempo todo, está sendo jogada. Eu fiz parte dessa história, sou parte dessa história. O Manet, que vai sair agora, você se referiu, eu também fiz a introdução, eu negociei com o Jerome o direito de Brasil, o Sérgio queria cobrar $30 mil, conseguimos por 3 mil. Então, quer dizer, eu estou no jogo, entendeu? Eu não posso dizer que não estou, isso é mentira. Então, isso agora, sobre a coisa editorial, ele é tão longa que a gente vai tomar um chopp, né, beber, encher a cara e eu te falo. Olha só, perspectiva, EDUSP, Companhia das Letras, História Social da Arte, a editora que eu fiz do IDES, História das Ciências Sociais, é 1h30, entendeu? Não dá. Se você quer saber só sobre a do primeiro eu já falei, era tudo por correspondência, eu não conhecia e nós nos correspondíamos. E, na verdade, as pessoas acham que eu bolei toda a Poletano. Nada, ele é firmíssimo, não? Então, ele impôs muitas... Por exemplo, ele tinha acabado de escrever o pós-fácil no livro do Panofsky, Arquitetura Gótica e Pensamento Escolástico.
Enquanto eu não aceitei, ele não sossegou. Incorporar. Eu dizia para ele, mas isso aqui nós já bolamos de outro jeito. Não. Entendeu? Então, ele teve uma participação ativíssima na montagem do índice do livro. A única coisa que ele se rendia é quando eu dizia, isso não vai funcionar em português. Certo? Isso não vai funcionar no Brasil da mesma forma. Funciona. Então era uma negociação o tempo todo. Esse é o primeiro. Quando ele também estava no momento do começo da carreira dele. Ele não era tão famoso assim. Eu acho que a Economia das Trocas Simbólicas é, se não a primeira, a segunda antologia dele. Você pode ver lá, tem um volumezinho da Cristina Rivière, da Ivete Delceau, que montaram. Está lá, certo? O segundo livro que eu fiz dele na Indústria, que é O que Falar Quer Dizer, também tivemos um arranca-rabo rápido por causa do título, que era o seguinte: o livro em francês se chama C'est que parler de dire, a economia das trocas linguísticas. Quando eu botei aquilo em português, o que falar quer dizer, eu falei para ele, olha, isso não vai funcionar em português, porque ninguém vai comprar esse livro, o que quer dizer isso? Certo? Isso em português não faz o menor sentido. Então vamos colocar a economia das trocas linguísticas, que é o subtítulo, e o título virá o que falar quer dizer, aí todo mundo já leu o título, e aquilo ali fica de menos. Demorou 2 semanas para ele concordar. Quando saiu o livro, ele disse, não é que você tinha razão? Por que ele achou que eu tinha razão? Porque isso faz um eco à sua primeira antologia. E aí qual é a gozação com isso? Na época, dizia o seguinte: para a economia das trocas linguísticas, você escreveu uma introdução de 70 páginas. Para a economia, não, das trocas simbólicas. Para a economia das trocas linguísticas, você está se achando tão importante que escreveu 3 páginas. Quem você está achando que você é? Entendeu? Era esse o... Então, a coletânea do Liber. A coletânea do Liber teve muita participação dos palpites da Pascal Casanova, que ajudava ele a fazer. Era por carta, aquilo, a gente acabou montando aquilo lá, certo? Os 2 livros que saíram na Zará, Poderes da Televisão, Sobre a Televisão e Contrafocos, todos os 2 eu tive que rever e mudar do início ao fim, porque toda a tradução estava errada, certo? E o esboço de autoanálise, que é o penúltimo que eu fiz na companhia, também foi negociado assim, quer dizer, desde que eu fizesse tudo, desde a tradução, seleção da coisa de imagens, etc. E sobre o Estado e o Manet, sobre o Estado já saiu, o Manet vai sair esse mês, eu negociei, ele já estava morto, eu negociei tudo com o Geron. Então, quer dizer, sobre ele agora, tem as outras coisas que a gente vai bebendo, ok? Eu ia dizer para o senhor o seguinte, como é seu nome? Cristiano Cobri. Cristiano, é o seguinte, eu acho que na fala do Juliano e da minha, apareceu muita coisa sobre conflito. Por exemplo, conflito acadêmico apareceu. Quando ele falou da eleição do Collège de France, ele falou, foi uma eleição que teve uma tonalidade não só de política acadêmica, porque aquilo extrapolou, porque o Renner era muito ligado a uma ala do Partido Socialista chique, e o Bourdieu tinha outros apoios, certo? O Bourdieu tinha apoios importantes, inclusive, entre cientistas não das humanidades. Então, houve ali uma briga que não é só de política acadêmica, também aquilo extrapolou para uma coisa política. Eu acho que a outra vez que o Julian veio ao Brasil, ele fez uma conferência interessante sobre, digamos assim, esse protagonismo político do Bourdieu, que é mais no final da vida. É possível restabelecer desde o início, mas é mais no final da vida. E eu acho que política, o direito sobretudo, se você reler, por exemplo,
os ensaios sobre sociologia religiosa do direito, os trabalhos que ele já escreveu sobre sociologia política, ele dá a maior importância ao direito, porque ele reconhece que no Weber isso é uma coisa central da reflexão weberiana. Então, eu acho que o político aparece o tempo todo. Agora, aparece refratável de um jeito na obra acadêmica e explosivo quando se trata de manifestações dele propriamente políticas. Eu estava na Feira de Frankfurt quando ele fez uma fala política na Feira de Frankfurt. Não era uma fala acadêmica, certo? Então, a lógica dessa fala sobre os editores era completamente política. Era tomar partido em certas direções contra outras representações. Se você vir, eu não sei se você teve a oportunidade de ver o filme que foi feito sobre a sociologia en sport de combat, você tem várias manifestações no filme onde ele adota uma voz política absolutamente, certo, fora do trâmite da lógica do diálogo acadêmico. É outra lógica, certo? Então, com isso eu não quero discordar. Eu entendi a tua pergunta como se você ficasse mais sedento de que se tratasse da coisa política em termos estritos senso. Mas acho que o Juliano vai voltar a isso na conferência. Bom, eu agradeço mais uma vez ao Sérgio Miceli e ao Juliano Val, e agradeço a todos os participantes. Eu acho que nós vamos encerrar a mesa por aqui. Às 19 horas nós temos uma nova atividade, então no intervalo nós possamos nos recuperar. Muito obrigado.